Bem, amigos do Tênis Consciência, eu sou o Aleph Barros. E eu sou o Neto Prudente. Hoje trouxemos para vocês um review comparativo de um super tênis. Quem é esse jovem, Neto? Estamos aqui hoje, Aleph, com o Adidas Adizero Adios Pro 3. Eita, vamos resumir aqui, vamos chamar ele de Adios Pro 3 ou Pro 3? Pro 3, né? Já que a gente vai comparar, né? Pois é, então hoje a gente vai comparar o Adios Pro 3 com as suas versões anteriores, com esse é o 2 e com o 1. Assiste até o final, que vai ter todos os detalhes. Será que melhorou? Será que piorou? O que foi que aconteceu com esse tênis aqui? Você vai ver agora nesse vídeo completo. Mas antes eu vou ter que pedir, dá uma curtida aí, manda para todo mundo, se inscreve no nosso canal, que assim que sair vídeo você vai receber a notificação. Se prepara que lá vem mais um review completaço do Tênis Consciência. Simbora! Neto, qual foi a ideia da Adidas quando ela lançou o Pro 3? Cara, a ideia era realmente melhorar o Adios Pro 2, certo, né? Ele tinha alguns probleminhas, né? Que o pessoal reclamava de estabilidade, né? De encaixe, mesmo de retorno de energia, sabe? Sim. Então a Adidas tentou fazer o quê? Melhorar para aí então chegar no mesmo nível de quem? De Vaporfly, de Alphafly, de Max Speed Sky, porque a opinião geral, né, do pessoal era que você tinha quem? Os tênis da Nike ali, Vaporfly, num nível acima. Sim. O Max Speed Sky, né, agora o Plus da ASICS, meio que chegando no mesmo nível e a Adidas estava um pouco abaixo. Então a ideia dela foi criar o Adios Pro 3 para quê? Chegar nessa briga também. Será que chegou? Fica com a gente até o final que você vai descobrir. A Adidas lançou primeiro esse jovem aqui, né? Ele foi lançado para a Olimpíada de Tóquio, Olimpíada né? de Tóquio, isso. Feito meio que nas carreiras, sabe? Porque ia ter Olimpíada, eles não tinham terminado direito, fizeram e a Olimpíada foi adiada. Oh, coitada da Adidas. E aí, um tênis aparentemente com placa de carbono, muito bom, entretanto cheio de detalhezinhos, né? Um tênis muito estreito, muito então, instável. Levava muita instabilidade. E aí eles melhoraram a versão e trouxeram o 2. Isso. Vamos lá, Neto. Primeiro deixa eu dizer que a gente vai comparar o 2 com o 3. E o 1 ele vai ficar meio que de escanteio ali por dois motivos. Primeiro, que o 2 melhorou muito comparado com o 1, né? Então não adianta eu comparar o 1 com o 3. Já que a fez a melhora. Segundo, que não tem mais o 1 para vender. Exatamente. Então vamos ficar só entre o 2 e o 3. O 2 já está se acabando. Pois é. Então vamos ficar aqui só entre o 2 e o 3. Pronto. E aí, eu preciso te falar que hoje a gente vai fazer um comparativo das nossas impressões, como sempre foi, né? Como é que a gente corre, a experiência que a gente tem ao correr, mas a gente também vai adicionar algumas métricas importantes da corrida, porque nós estamos utilizando dois equipamentos que eles medem mais precisamente os dados da corrida comparado com o relógio. E comparado com as nossas percepções também. Com as nossas percepções, aí a gente vai botar números aqui. Para isso a gente está utilizando o Stryd e o Garmin Pod, certo? Então a gente vai trazer alguns números aqui para vocês e eu espero que vocês gostem. Neto, deixa eu falar aqui as comparações entre esses dois jovens primeiro. Vamos para a parte básica primeiro. Vamos para base, né? Quanto é que tá o drop desse jovem aqui? O 2, ele tinha um drop de 10 milímetros, tá? 39 aqui no calcanhar e 29 no antepé, tá? Então, 10 milímetros. 39,5 por 29,5. Isso, é. Mas arredondando... É porque eu decorei o fechado. E o drop desse daqui já veio menor, não é isso? Isso. Ele veio com a altura que atrás é a mesma. Exatamente, continua 39. 39,5, isso. Mas lá na frente agora ele tem 33, tá? 39,5 por 33,5. Por 33, que aí faz 6,5. Ah, 6,5, isso. Então beleza. ele tá 10 aqui nesse 6,5 nesse. 6,5 nesse. Peso, como é que ficou o peso desse jovem? No tamanho 41, esse jovem, o 2, ele pesa 232 gramas. Enquanto o 3... 224. Eita pila! Isso significa que ele emagreceu, né? Ele tá perdeu peso 3,5%. Está 3,5% mais leve. Esse percentual de 3,5% é muito, é pouco?
depende do nível do corredor, né? Exatamente. É. Um cara bem leve que nem você faz muita diferença. 3,5 é certo? muita diferença. E ainda mais tendo em vista o que a gente vai falar mais pra frente. Sim. Né? Porque você pensa assim, ele está mais leve, então ele perdeu material, perdeu espuma de entressola, perdeu material de cabedal. A gente vai ver que não foi bem assim. Neto, vamos começar falando sobre o cabedal desse jovem aqui. Pronto. O que você tem a dizer aí do 3? No 3, a gente tem uma nova versão do Seller Mesh. O Seller Mesh era o que estava presente aqui no 2 e está presente também lá no Prime X. Sim. Né? E aqui no 3 ele já veio com uma versão um pouquinho diferenciada. Mostra lá, Aleph, a diferença. Né? Ele é um pouquinho mais aberto. Certo? As tramas são um pouquinho maiores do que eram no 2. Então ele continua bem respirável. O 2 já era um tênis bem respirável, né? Mas o 3 continua sendo também bem respirável. Dá até para ver, se você botar a mão dentro, você consegue enxergar. O pé ele é meio transparente, ó. Não é? Então, em termos de língua, os dois têm a língua, aquela língua de cambuça bem fininha, certo? Sem preenchimento nenhum de espuma, certo? Para poder deixar ele leve. Característica dos super Característica tênis, de super tênis. Não pode ter muito preenchimento de espuma, porque senão ele fica pesado. Então, é aquela linguazinha bem fina. A língua aí tem um probleminha. Certo. Né? Por quê, ó? Porque ela não é atachada nas laterais, ela é solta. E por ser essa língua tripinha solta, ela acaba meio que na hora de calçar, ela enrola, sabe? Dá aquela chateação que você tem que puxar, Todo mundo ajeitar. sabe que o Neto é o chato das línguas, né? Então... E gera dos cadastros agora Pois também é. das línguas de tênis. Verdade. É porque eu acho, cara, que o cara tem que ficar calçando, ajeitando, não sei o que, é chato, Não é? né? É. Então, não custa nada atachar na lateral e facilitar isso para o corredor. O contraforte dele, basicamente, não existe. Tá que nem o 2 aqui, ó, certo? Bem flexível. Bastante. Inclusive, o 2 ele tem um preenchimento de espuma maior Verdade. do que o 3. O 3 ele tem essas duas espuminhas nas laterais e pronto. Acabou-se. E tem esse breguedê aqui em cima, né? Não, isso daí que é a coisa mais sem função que eu já vi na minha vida. Aliás, ele tem uma função. Quando ele tá assim, ele serve para machucar o Aquiles. Pronto. Isso é interessante. Certo? Porque ele não tem Acontece. função nenhuma. Tem gente, pode ajudar no calce. Cara, não. Não. Certo? Não faz sentido isso aqui. E aí eu senti, falando do contraforte, o encaixe do contraforte no calcanhar do 2 é melhor do que no 3. Sabe, ele segura melhor, sabe, ele dá aquela firmeza maior no 2 em relação ao 3. Então isso aqui é um problema do 3, esse probleminha de encaixe mesmo no calcanhar, sabe, essa firmeza. Entendi. Eu senti melhor no 2 do que no 3. E a amarração dos dois? A amarração nos dois, bem parecida. Sim. Não é? O cadastro é basicamente o mesmo. Certo? Agora, no 3, eu sinto que tem algo que pode incomodar alguns corredores. Sim. Certo? Mostra lá Ó. esse flywire, que é parecido com aqueles flywire que tem na Nike, né? Eles podem machucar um pouco, porque ele pega bem no ossinho Essa ali parte do dedão. de dentro aqui é muito Certo? provavelmente o pessoal Pode que tem um incomodar. joanete importante Isso, pode incomodar. o pessoal da isso aqui. joanete vai incomodar. No meu caso, eu achei que ia pegar, tanto é que eu não apertei muito. Se eu tivesse dado um aperto bem alto, ia ficar pegando e ia doer. Mas como eu não dei esse aperto tão forte, ficou tranquilo, na hora da corrida ele não me incomodou. Mas fiquem de olho, porque pode incomodar algumas pessoas. Verdade. Tá? Então, em termos de cabedal, eu prefiro o do 2. Em termos de cabedal, eu prefiro o do 2 também, mas não tem muita diferença não. Tá bem tranquilo. Não chega a ser comprometedor. Isso, não chega a comprometer a qualidade do tênis. Neto, vamos falar agora da entressola desse jovem. Como é Bora que lá. ela tá? Teve diferença do 3 pro 2? O 3 e o 2 compartilham o mesmo material de entressola. O mesmo, certo? que É o é Light a- Strike Pro. Tá pra ver aí? Light Strike sim. Pro. Os dois, ó, são Light Strike Pro. Perfeito. Certo? É a mesma espuma, não mudou, certo? Mesma dureza, 32 shorts A, o mesmo material. Beleza. O que mudou Sim. foi dentro da entressola. Opa. Os Energy Rods, que aqui no 2, certo? Você tem os Energy Rods aqui de carbono, que ficavam na parte do antepé, e você tinha uma placa separada no retropé. Agora não. Ele usa agora os Energy Rods 2.0, que é uma placa inteiriça. Agora, certo? Ele tem os Energy Rods, agora ele está junto com a placa do antepé. Então é uma peça só, que antes era separado, agora é uma peça única. E na corrida isso fez diferença, meu velho? Cara, faz diferença, viu? Faz. É até óbvio, acho que a Adidas estava tentando reinventar a roda, Sim. na hora que separou isso aqui. Por quê? Você tinha uma placa agindo separada aqui e outra aqui na frente. E aí você perde um pouco do efeito alavanca
que você necessita que a placa seja inteiriça, para que quando você pise na bota frente, ela, ele puxe e empurre a parte de trás. Então ele perdia um pouco nisso. Até por isso eu acho que ele perdia um pouco os tênis mais de ponta. Agora não, eles fizeram a placa inteiriça e agora ele tem um retorno de energia melhor, ao meu ver. Também acho. Durante a corrida fez uma diferença grande. Aham. Eu vou dizer que foi grande. É. Foi muito diferente o retorno de energia desses dois jovens. Como a entressola é a mesma, eu vou dar crédito para a placa, né? Exatamente. Foi a mudança drástica que houve, além da geometria. Sim, que a gente vai falar agora. Falar ainda. A placa, né, os Energy Rod 2.0 atuam melhor do que a versão anterior. Já que você falou, fala aí dessa geometria do 2 e depois a gente parte pro 3 aqui. Pronto, se você comparar aqui o 2 e o 3, ó, você nota que o 3 ele já tem esse recorte aqui na frente, ó. Pode olhar de perto, ele com esse recorte na parte frontal, certo? Ele tem um recorte a mais também aqui atrás, perto do calcanhar já, né? Então tudo isso é para favorecer o movimento da passada, a fluidez da passada. Sim, verdade. Não é? Ele já... Todos esses super tênis, eles já são instáveis, tá, gente? Não é a grande característica dele ter estabilidade, porque ele não quer ter estabilidade. Ele quer desempenho, ele quer performance. E para isso, precisa de uma certa instabilidade. Esse tênis, ele veio com esse recorte, ó, nessa região aqui e na região do calcanhar. O que a gente pode falar sobre isso? Primeiro, que perdeu peso. Perdeu peso, tirou um pedaço de entressola, perdeu peso. Tirou um pouquinho do peso. Mas esse jovem aqui, eu chamo a atenção, porque ele vai favorecer esse movimento aqui, ó, de supinação do pé. Então, para os corredores que já têm esse movimento de supinação, ele provavelmente vai favorecer isso e isso pode te prejudicar lá na frente, tá? E isso é bem... Você sente bem isso durante a corrida, que ele empurra para frente, mas também meio que para o lado. Pro lado, exatamente. Ele faz mais ou menos isso daqui, ó. Ele estimula esse movimento. Obviamente, vai estimular a fluidez da passada, mas para quem já tem uma certa tendência, pode não ser uma ótima escolha. Vamos falar agora desse solado aqui, tá? Antes de falar do solado, vamos falar dessas medidas. Aqui no antepé, esse jovem, o 3, ele tá com 114,3 milímetros, certo? Então essa é a largura daqui para cá. Enquanto que esse jovem tem 113,5. O 3 está mais largo. O 3 está mais largo. Isso é bom porque dá mais estabilidade. Né? Então eu tenho uma maior base para eu correr. Teoricamente gera mais estabilidade. E no retropé também. No retropé ele também ficou mais largo, né? Esse daqui tem 84, enquanto que esse tem 78. Tá? Então, uma diferença bem grande. 6 milímetros é muita coisa. É verdade. Então ali dá um aumento de base de aproximadamente 3%. Isso é muita coisa também, É muita coisa. Dá mais estabilidade, né? Sim. Ainda mais para tênis que são instáveis, como são os tênis de performance, né? Se aumentar em 3% aqui, aumentar a base desse jeito, lhe promove uma maior estabilidade. Perfeitamente. Então, se um tênis já é instável, eu tenho algumas características que possam me garantir a estabilidade, esse tênis vai ganhando cada vez mais pontos. Aí quando você soma tudo, né? Placa, quantidade de espuma, os recortes, mas a gente faz meio que aquele cálculozinho da estabilidade, né? Do coeficiente de estabilidade, e a gente vê que ele realmente está mais estável do que o 2. Então a gente faz um cálculo aproximado de ali uns 6% mais estável de melhora na estabilidade em relação ao 2. Verdade. Isso é excelente. Muito bom, né? Muito bom que a Adidas conseguiu fazer isso. O mais legal é que ela conseguiu melhorar a estabilidade e não perder em critérios de desempenho. Exatamente. Por exemplo, responsividade, que é o tempo em que o nosso pé ele permanece no solo, tá? Essa velocidade com que ele vai retornar. Esse jovem, ele saiu mais rápido, né, com 229 milissegundos. Enquanto que esse jovem aqui, ele estava ali na casa dos 236. Então, ele veio um pouco mais responsivo, cerca de 3% também. Então, ou seja, você passa menos tempo em contato com o solo no Adios Pro 3 do que no Adios Pro 2. Exatamente. Isso lhe promove uma passada mais rápida e acaba lhe proporcionando uma prova mais rápida. Exatamente. Ele veio com a dureza igual, né, que a gente já tinha 32 citado, 32, entretanto, aqui no antepé ele tem mais entressola, não é verdade? Exatamente. É isso que fez aquela alteração lá no drop que a gente comentou lá no exatamente. começo. Ele tinha 29 centímetros aqui no 2, né, de entressola, enquanto aqui tem 33. Então você tem 4
milímetros a mais de entressola. Isso é muita coisa. Então é muita coisa, certo? Isso melhora o amortecimento, porque é mais espuma que você tem aqui embaixo, e acaba também melhorando o retorno de energia. Verdade. Né? Fale aí, como é que ficou a questão do retorno retorno? de energia, nas nossas métricas, ele melhorou 7%. É muita coisa. É muita coisa. É muita Muito coisa. provavelmente, eu chutaria que é devido à placa. Você tem a ação da placa, que está bem melhor, não é isso? Você tem mais espuma, que essa espuma dá retorno de energia também, é uma super espuma. É muito boa. Né? Então também tem isso. A geometria também colabora para isso. Então tudo que mexeram no tênis, ele está mais leve, colabora para isso. Verdade. Então todas essas mudanças colaboraram para que ele seja um tênis com retorno de energia melhor. Resumindo, parece que chegou um tênis com uma melhora de estabilidade, mas que não perdeu em desempenho. Muito pelo contrário, ele melhorou também o desempenho. Ele está hoje sendo vendido a R$ 1.899, né? Que é caro. Sim. Certo? Mas é o mesmo preço de um Matt Speed Sky, que é um concorrente direto. É um preço próximo ao do Vaporfly. Um pouquinho abaixo, né? É um pouquinho abaixo, é mais barato que o Alphafly. Né? Então ele está ali no preço dos concorrentes. Do super tênis. Então veio no preço e eu achei até bom, porque eu acreditava que ele viria num preço bem mais elevado. Eu achei que ele viria perto dos 2.000. Pois é. Para falar a verdade. Então veio num preço do mercado, né? Vamos chamar assim. Beleza, Neto? Então bora falar agora exclusivamente das nossas impressões desse tênis, Pronto. né? Então, eu usei esse tênis para longo, para treino de tiro, para treino normal e assim, é um super tênis. Não é um tênis usado para você fazer um regenerativo, não é, mas é um baita tênis. É um tênis que quando eu botei ele para correr, ele respondeu em todas as minhas expectativas, tá? É um tênis muito bom, que veio com mais estabilidade, que veio com melhora de desempenho e essas alterações de cabedal que a gente comentou não vieram atrapalhar a minha corrida, por exemplo, né? Assim, não cheira nem fede, mas para mim foi uma melhora drástica em relação ao 2, né? Em relação ao 2. Para mim, como disse, eu cheguei a fazer longo com ele, fiz treino de tiro, fiz fartlek, né? Fiz tudo. Inclusive, fiz prova com ele. Então a gente fez uma prova agora, tem o quê? Acho que tem uma semana que a gente fez uma prova aqui em Natal, Corrida da Lua, no qual eu estava tentando fazer meu RP dos 10 km, né? E aí eu pensei, cara, eu estou testando o Adios Pro, ele me dá uma resposta boa, eu vou testar ele na prova e consegui fazer meu RP com o Adios Pro 3, baixei em 1 minuto e meio o meu RP. Foi só o tênis? Não foi, lógico. A gente sabe que o tênis ele só ajuda, né? Mas ele me ajudou bem a manter o ritmo, a fazer o tempo que até abaixo do que eu estava querendo. Tava esperando. Certo? Né? Então foi eu acho ele o seguinte, aonde eu usaria ele? Prova de 5 e 10. Para mim, Neto. Certo? Por quê? Ele não é o tênis mais macio. Sim. A Light Strike Pro não é um absurdo de amortecimento, como é a Zoom X. A Zoom X eu já prefiro, né, para provas mais longas. Sim. Mas para prova curta, pela responsividade que ele tem, pelo retorno de energia que ele tem, cara, cai perfeito. Sabe? Eu estava até comentando com um amigo nosso que quando eu usei esse tênis, eu disse assim, cara, se tem uma palavra que define esse tênis é arisco. Ele é arisco, ele não é para qualquer um, não. É verdade. Então, eu já utilizo ele para 5, 10 e eu já arriscaria ele num 21. Uma maratona com ele eu não arriscaria. Mas 5, 10 e 21 eu acho que já dá para eu arriscar. Até porque eu gosto desse amortecimento mais firme, né? Essa pegada um pouquinho não tão fofo. Então, eu acho que ele é um excelente tênis e concordo com você. Quando eu calcei para os primeiros treinos, arisco, tá? Acho que é uma boa palavra para definir esse jovem. Então, eu resumiria que a Adidas com esse tênis começou a catucar o topo lá de cima, né? Mostrou-se um tênis para o mercado em que, de fato, começa a competir com os super tênis da Nike e da ASICS. Dá pra gente já meio que pra frente já fazer esse comparativo, comparar, né? Vamos fazer esse comparativo mais pra frente, vamos testar o Vaporfly, né? Que tá lá, a gente já tem esse Vaporfly pra fazer o teste, né? O 2, antes que saia o 3, né? E a gente testa com o Matt Speed Sky também. Show, combinado, beleza? Fechado. Beleza, Neto? E aí, mais alguma coisa? Pra quem é esse tênis? Pra quem é esse tênis, acho que a gente já falou, né? É um tênis pra você utilizar. Primeiro, o corredor tem que ser experiente. Tô falando de um super tênis. Por favor, não utilize esse como seu primeiro tênis, tá? Esse é um tênis que ele tem uma instabilidade. A gente falou que ele melhorou, ok, mas ele continua instável, tá? Ele não é que ele se tornou um tênis estável, ele tá menos instável do que era o 2. Perfeito, ele tá menos instável.
Então ele é um tênis para prova. Você pode utilizar no seu treino rápido, você pode utilizar até no seu longão, mas ele é um tênis para prova. Algumas pessoas 5, no máximo 10 km, para outras você pode até testar ele no 21, numa maratona. Não utilizaria eu. A única recomendação que eu dou, corredor experiente. Não vá você iniciante querer começar com a Adios Pro 3 não, porque ele não tem estabilidade para isso. Verdade. E, para finalizar, eu não utilizaria esse tênis se eu já tenho uma pisada em supinação, porque com certeza ele vai favorecer mais ainda isso. Beleza, galera? Só um minutinho. A gente esqueceu a principal pergunta que me fazem. Eita. Certo pra gente, a numeração. Eita, e aí? Compra o mesmo número maior, número menor? Pra mim, deu certo o número casual, mas ficou bem justo. Eu recomendo, como nosso pé é fino, deu certo, mas pra maioria das pessoas, pegue um número a mais. Para garantir esse conforto, para garantir que esse flyware aqui não vai ficar pegando no seu ossinho, não vai ficar lhe incomodando. Beleza, então pega o número a mais aí Pronto. no Adidas. Valeu! Beleza, galera? Esse foi mais um vídeo do nosso canal comparativo entre o Adidas, Adios, Adizero. Adidas. Não, peraí. Beleza, galera? Esse foi mais um vídeo do nosso canal do Adidas Adizero Adios Pro 3 com comparativo com o 2. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Aproveita, vai lá no Instagram, no @tênisconsciência. Um grande abraço. Valeu!